Olá, seja muito bem-vindo ao canal, seja bem-vindo à resolução da questão 23 do nosso e-book sobre raciocínio lógico da Banca Instituto Consulpan. Vamos para a nossa questão. Questão 23. 5 amigos atuam em profissões diferentes. Primeiro ponto aqui da questão é o seguinte, ele coloca que são 5 amigos, mas ele só descreve 4, então fica atento aí às informações do nosso enunciado. Raí é cearense e, como o professor, trabalham no mesmo bairro que Paulo. Então, significa que nem o Paulo nem o Raí, eles são professores, tá? Essa informação é muito importante. Outra coisa que a gente pode fazer nesse tipo de questão é olhar aqui, ó, nas alternativas, quantas pessoas tem e quais são as profissões. Tá? A gente já consegue até montar a tabela por aqui, mas eu vou continuar aqui a leitura. O professor, o advogado, o engenheiro e Marcos trabalham na mesma empresa. Então, significa que o Marcos ele nem vai ser professor, nem vai ser advogado e nem vai ser engenheiro. Com essas informações, a gente consegue até eliminar aqui pelas alternativas. Ó. Quando ele coloca aqui o professor, o advogado, o engenheiro e Marcos, então significa que o Marcos ele não é professor, ele não é advogado e ele também não é engenheiro. E com isso a gente já resolve aqui a questão. Só que a gente vai fazê-la completa, colocar aqui a tabela de associações para a gente verificar como é que eu encontro todas as profissões. O advogado, o contador e Raí são todos de estatura alta. O contador costuma ir ao estádio de futebol com Paulo e Vinícius. Então, vou montar aqui a tabela de associações. Raí, tá? Vou colocar aqui o nome das pessoas certinho, ó. Tá só a primeira letra, no caso, né? Raí, Paulo, Marcos e Vinícius. E as informações que a gente vai associar são as profissões. Tá? Ele pode ser professor, vou colocar aqui abreviado, pode ser professor, ele pode ser advogado, pode ser engenheiro e pode ser contador. Então, essas informações que nós vamos estar associando. Só que esse tipo de questão dá para você, quando ele for te dando as informações, você consegue eliminar as alternativas. Então, aqui nesse caso, com essa informação aqui do Marcos, a gente consegue encontrar a nossa resposta. Só que se eu quiser aqui todas as informações, como é que eu faço? A gente faz da seguinte forma. A gente vai vir aqui, ó. Raí é cearense e como o professor trabalha no mesmo bairro que Paulo. Então, tanto o Raí quanto o Paulo, eles não são professores. Então, a gente coloca um X marcando que eles não são professores. O professor, o advogado e o engenheiro e Marcos trabalham na mesma empresa. Então, o Marcos, ele nem é professor, nem advogado, nem engenheiro. Ele é o contador. Então, olha só a informação aqui certinho. Contador. Tá? Se ele é o contador, os demais não serão contadores. A gente consegue eliminar aqui essas informações. Se a gente olhar aqui na nossa tabela, o que aconteceu com a coluna do professor? Só temos a opção do Vinícius. Então, vou marcar aqui que Vinícius é professor. E a gente vai ver que está certinho. Vinícius é professor. Vou continuar a leitura e pegar as demais informações. O advogado, o contador e Raí, tá? Então significa que o Raí nem é advogado, nem vai ser contador. Sobrou apenas ser engenheiro, tá? São todos de estatura alta, beleza. E aqui ele coloca o seguinte, ó. Que o contador costuma ir ao estádio de futebol com Paulo e Vinícius. Então, se a gente olhar aqui, Paulo e Vinícius, eles não serão contadores. Ó. Um é advogado e o outro é professor. Então, olhando aqui nas informações, o Raí é engenheiro, conferiu. O Paulo é o advogado, o Marcos é contador e o Vinícius é professor. Qual é o melhor caminho? Montar a tabela de associações. Então, se você montar a tabela, colocar essas informações dentro da tabela, com certeza vai ficar muito mais fácil de você chegar ao resultado. Essa questão, com essa informação do Marcos, dá para matar a questão, né? Encontrar que a alternativa correta é a letra A. Só que tem questões que você tem que fazer toda a tabela para depois fazer a associação. Tá? Uma questão bem tranquila. Esse é um tema que a banca Consulpan costuma colocar nas suas provas. E caso você queira baixar esse material, o link está aí na descrição do vídeo. E em breve eu vou deixar outro link, que é o link do curso completo, focado, né? O curso completo de raciocínio lógico e matemática, focado na banca Instituto Consulpan. Cuidado para não confundir com o Instituto Consulpan, porque as provas são distintas. Vejo você na resolução da questão 24.